E aí, muito bem-vindo ao evento Geração de Riqueza da Royal. Um evento que com certeza vai ficar marcado na história de todos que participarem junto com a gente nesses 4 dias, que antes de terminar o ano, talvez seja algo que faça toda a mudança de um destino de alguém aí que entenda como é que ele pode gerar riquezas. Então, eu sou o Marcos, eu faço parte da diretoria da Royal, junto com um time que está com o mesmo propósito, engajado em gerar mudança de vida, mudança de destino de forma simples, né? Ensinar as pessoas a como é que elas criam a sua riqueza, como é que elas conseguem desenvolver fontes de recurso. Então eu te prometo que durante esse evento de 4 dias, que é gratuito, nós não vamos te vender curso no final, nós não vamos te vender mentoria, não é isso. Nós temos um propósito muito maior do que simplesmente isso. Nós temos um propósito de mudança, de realmente ensinar, mostrar para as pessoas como é que é o jeito royal de fazer dinheiro, como é que a gente entendeu que é possível virar o jogo, mudar o jogo se você entender alguns princípios que nós aplicamos em nossa vida. Nós não vamos te ensinar nada do que nós não fazemos, nós vamos te mostrar como é que a gente faz. Então, eu te convido a participar desses 4 dias e nós vamos falar um pouquinho sobre cada assunto em cada dia desse. Hoje nós vamos mostrar estratégias que você pode usar para mudar o jogo. Como aprender a criar novas fontes. Tem pessoas que só dependem de uma fonte de recurso mensal. Então nós vamos te ensinar como é que você cria outras fontes. Como que negócios conseguem gerar até 387% de resultado, negócios de imóveis sólidos, né? E como é que as pessoas fizeram isso? Nós vamos falar também hoje sobre o poder explosivo do novo mercado, como os novos ricos estão surgindo aí e você pode surfar essa onda, né? E para finalizar, a força de pertencer a uma comunidade. Esses serão os assuntos que nós vamos decorrer dessa aula. Amanhã nós vamos falar sobre o novo mercado mundial, para onde é que o mundo está indo, né? Para onde é que a parte financeira do mundo está indo, onde os bancos estão olhando e que talvez isso mostre para você um destino para que você se programe aí e entenda para onde é que as coisas estão indo. Na quarta-feira nós vamos estar falando sobre a geração de riqueza com imóveis, como que você pode gerar riqueza através de imóveis de forma sólida. E para finalizar, nós vamos te mostrar no último dia como que você vai fazer dinheiro dentro da sua casa, como que você vai fabricar, é isso mesmo, como você vai fabricar o seu dinheiro. Hoje é possível e nós vamos te entregar isso de graça para que você comece a fazer. Como eu falei, eu tenho um propósito junto com esse time muito maior do que simplesmente um treinamento ou um curso. Nós queremos mostrar para você, de forma simples, como é que você pode fazer a geração de riqueza dentro da sua casa, diversificar os seus investimentos, diversificar as suas fontes de recurso. E para isso, nós vamos trazer alguns estudos de caso, pessoas que conseguiram, de forma simples, alterar a sua vida, alterar o seu destino, aquilo que eles estavam buscando, as respostas que eles estavam buscando há longos anos, né? Então, hoje nós vamos começar a mostrar para você como é que algumas pessoas fizeram de forma tranquila, que você pode fazer hoje mesmo, começar hoje mesmo, essa mudança de mente, né? Essa mudança de entendimento de como que as coisas funcionam, como que o jogo funciona, né? Então, eu quero convidar um amigo, né, que a gente se tornou amigo, se conheceu, meio que se esbarrou, mas de repente um pequeno momento junto, eu acho que não deu mais de meia hora junto, e a mudança na vida dele foi tão radical que eu gostaria de compartilhar isso com você. Queria chamar o nosso amigo Adilson França para que ele compartilhe um pouquinho o que aconteceu com ele. E aí, França, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Olá. E você estava me cobrando faz algum tempo que a gente não conversa, né? E tem sido realmente um pouco corrida a nossa vida, mas eu queria compartilhar com os nossos amigos, pessoas que estão junto com a gente nesse evento, a transformação que você teve aí nos últimos 3 anos. Como é que aconteceu isso aí na sua vida? De repente a gente se esbarrou numa manhã que um amigo nosso em comum, né, o Ciro, te trouxe lá na minha casa e eu não estava esperando aquilo, você também eu acho que não, né? Como é que foi? Essa história começou realmente há uns 2 a 3 anos atrás e é uma história com um final feliz. Tudo começou quando a gente sentou na casa do Marcos
o Marcos pegou um papel e começou a rabiscar. Ele fez uma análise da minha vida, da minha situação patrimonial. Qual que era o teu contexto ali? Tu tava num momento muito aflito. Eu me lembro que tu chegou assim meio, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Eu ganhava X na empresa, uma empresa que eu trabalhava 20 anos, tu falou, né? 20 anos. E de repente o teu salário foi reduzido, né? E não tinha, né? Tava meio desesperado ali, pedindo para Celso, né? Para o Celso dar uma direção. E daí o que aconteceu lá? Realmente tudo acontece quando tem que ser no momento correto. Eu vinha de uma empresa estável, 20 anos, de repente a coisa desmoronou, eu tive uma redução de 70% de salário. Depois de 20 anos de trabalho para uma empresa? Sim, é isso aí. O que eu faço agora? E aí Deus me colocou você no caminho e você sentou gentilmente. Nos abençoamos, né? Você veio e foi uma bênção também na minha vida. Foi fantástico. E você começou a rabiscar e fez uma análise da minha situação patrimonial e aí você falou assim, você tem condições de morar em Jurerê Internacional, tem condições de ter uma BMW, condições de fazer uma viagem por mês e levar uma vida fantástica. E queira ou não queira, a minha vida estava sendo medíocre. Sabe qual foi a resposta dele? Impossível. Eu com o que você tem, né? Jurerê Internacional é um point lá em Florianópolis, é um local que todo mundo quer morar, né? Então, assim, eu, cara, moraria lá em Jurerê Internacional com o que você tem, andaria de BMW nova, comeria dos melhores restaurantes da cidade e uma vez por mês para a Europa. Eu disse, impossível. E aí? Eu disse, Marcos, então como é que eu faço? E aí o Marcos começou a prestar uma mentoria e eu comecei a criar um sonho que isso tinha possibilidades. E aí eu tinha que mudar a forma de pensar, mindset, e aí a gente foi desenhando aquilo no papel, foi começando a criar um corpo, a coisa foi acontecendo, veio a Royal, que deu todo o suporte, aí veio as lives e aquela troca de experiência do Marcos, aí chegou o Gustavo para somar também, veio indicações de livros, eu comecei a devorar livros e o Marcos sempre dando o caminho, por aqui, por ali, eu fui aprendendo a diversificar, aprendendo a como é que eu tinha que fazer um giro da minha situação patrimonial e tudo foi acontecendo. Eu me lembro que a gente fez uma lista dos patrimônios que ele tinha, né? O que ele tinha, apartamento, outro apartamento fechado, outra casa fechada, terreno que tinha praticamente abandonado, que a construtora não tinha entregado. Era mais ou menos uma coisa assim, e uma renda que era 70% menor do que ele estava acostumado a ganhar nos últimos anos. Eu assim, cara, mas como que o França está focando somente no que ele recebe por mês? Sendo que ele tem um contexto, e isso eu acho que é uma das coisas que mais a gente vai tentar mostrar para você, o seu contexto. O quão é importante você olhar para a riqueza que você tem, né? Riqueza que quando eu falo, não é só riqueza financeira, não é só bens, mas a verdadeira riqueza, que são as pessoas que estão ao seu lado, pessoas que podem te orientar e te adicionar muito nesse entendimento que é a vida, né? Ao chegar a um destino em comum. E eu falei para o França, vamos organizar aqui, todos os seus patrimônios hoje são passivos. Você paga isso nesse, paga isso nesse, e a gente começou a relacionar os passivos e dava um valor absurdo, assim, mas vamos converter tudo isso em ativos. Não foi isso? Foi, exatamente. Disse, mas, cara, como faz? Mas é simples, né? E daí tu começou, eu me lembro que tu falou pro Ciro, tu vai ser meu advogado, né? E aí? Eu tinha um terreno que estava enrolado, o Marcos falou, aqui é o começo, porque eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada, eu tinha dívidas, passivos. Aí o Marcos falou, aqui é o começo. Aí o Ciro foi, a gente conseguiu desenrolar aquele terreno, que o Ciro também foi uma pessoa muito importante nessa história toda. E ali veio o primeiro dinheiro e aí eu comecei a investir da maneira correta e comecei a criar uma renda passiva, né? Passiva. Que complementou mais, na verdade era mais, eu acho, ou quase a mesma coisa que você já estava ganhando de salário. Exatamente. Só que você praticamente não estava fazendo nada do seu tempo para receber aquela renda passiva
E eu me lembro que você se machucou, né? Para quem não conhece, o França, ele tem uma coragem que eu não tenho. Ele voa pelo Brasil aí de parapente, é isso? Isso. E, gente, tem que ter muita vontade, né? E esse é o prazer da vida do França. Ele disse, cara, eu abro mão de tudo, menos de voar. Eu acho que esse é o sonho de todo mundo, realmente voar, encontrar, né, o seu local, né, aquele local onde é eterno. Eu imagino como é que não é lá em cima para você. São poucas horas que você está ali, mas aquilo deve ser eterno, gente. Aquele momento de liberdade onde só você se encontra com você. Não é isso? É verdade, é um momento ímpar, é um momento de contemplar a criação de Deus de uma maneira diferente. Então, e um papel, gente, entendam isso, um papel, um livro pode mudar um destino. Talvez a gente fique lutando muito, mas a ideia desse evento é mostrar que é possível fazer uma mudança de destino através de pequenas atitudes, não uma conversa informal, né? Que a gente procura. Acabou que a gente se tornou amigo, né? Faz tempo que a gente não se encontra, né? A gente não tá junto, né? Mas no meu penúltimo aniversário, eu tive o prazer de estar o França lá em casa junto com a minha família, e eu quase chorei de ver a alegria dele junto com seu povo ali, né? Junto com as pessoas que ele ama, encontrando um novo destino e estando feliz. Daí eu perguntei, tá, e quanto tempo você vai continuar nessa empresa? E ele sempre ligava, eu tô criando coragem para dar tchau para eles. E aí, como é que foi? Quanto tempo levou? Levou um tempinho ainda, né? Levou, eu acredito que uns 8 meses. Para sair da segurança, né? Da segurança. Aí ele disse, eu vou abrir mão de CLT, de um emprego de 20 anos, e eu vou ser hoje um investidor. Independente, né? Vou fazer o meu destino. E eu criei coragem, fiz isso e não me arrependo. E o mais importante de tudo, que não é só a questão financeira, é o que a gente pode proporcionar para as pessoas que estão em volta. E o que me deixa feliz, que o aprendizado que o Marcos passou, a segurança que a Royal me deu, fez com que eu tivesse capacidade de movimentar todo o meio que me cercava, as pessoas que me cercavam. Então isso eu compartilhei com meu cunhado, com meus amigos, e hoje o prazer de tudo isso, Marcos, é saber que nós já estamos na 3ª geração de mudanças. Como assim, França, 3ª geração? Você compartilhou esse mesmo conhecimento que você recebeu, rascunhou o papel para ele também, não? Como que? Eu senti assim no meu coração, poxa, eu não posso ficar com essa informação presa para mim. Eu quero compartilhar isso, eu tenho essa necessidade. Eu recebi de graça, por que não passar de graça? E aí marquei um café com esse meu amigo, ele estava numa situação muito ruim financeiramente, muito preocupado, e eu comecei a rascunhar com ele no papel, exatamente como você fez lá 2 anos atrás, quase 2 anos e meio, e ele começou a entender. E agora, o maior prazer é ele dizer assim, França, você impactou na minha vida positivamente, eu estou mudando minha vida e já estou passando para o meu filho, que é a 3ª geração de mudança. Então, o que está acontecendo com isso? Está se criando uma corrente de amor, de caridade, da troca de informação. A informação veio de uma maneira caridosa e eu estou passando ela e essas pessoas estão multiplicando. Então, quando eu falo da força de comunidade, por que eu vou vender um curso se uma transformação dessa vale milhares de vezes mais do que um curso? Então, é mais questão de propósito de que de dinheiro. O dinheiro simplesmente é uma ferramenta no meio do caminho, mas a mudança de destino é tão grande que eu tenho visto. E o Gustavo ontem ele me passou uma pessoa que dizendo, se eu pudesse eu estava aí para te abraçar agora, porque o que você fez e foi pouca coisa. Então essa, como tu falou, uma corrente do bem, algo que nós estamos ajudando pessoas a encontrar o destino delas. Como é que elas podem fazer para viver os sonhos dela? E isso é através da geração de riqueza, de fontes, porque não adianta você ter 1000 sonhos e você não ter condição de vivê-los. Quantas pessoas, né, que foram para o cemitério e os sonhos foram junto e não viveram porque elas não tinham a condição de estabelecer aquele sonho, ou de dar para a sua própria família uma condição melhor, ou de viajar, ou fazer as coisas que ela realmente desejava. E eu fico muito feliz, França, quando você me diz, eu estou indo voar lá na Chapada, não sei da onde, assim, meu Deus, esse homem é muito louco. Assim, eu estou pegando meu parapente aqui, vou voar 200, 300 quilômetros num dia, assim, meu Deus, eu não tenho nem coragem de olhar lá para baixo, né? Quanto mais, e eu vejo que isso é realmente encantador,
Não te prometo fazer um voo com você, isso eu não te prometo, mas prometo voar junto com você na prosperidade, que é muito maior do que dinheiro. De ver essa alegria que aconteceu com você e compartilhar dessa amizade que a gente tem, cara, é algo realmente para mim valioso demais. E para você entender, um papel bem orientado, um papel com uma boa intenção de coração pode mudar a sua vida. Então eu queria te surpreender. Pedi para a Jordana entrar aqui, olha isso. Que surpresa, por isso eu não esperava. Olha isso. O papel! Esse é o papel que mudou a minha vida. Esse que mudou a minha vida. Marcos, eu quero dizer assim que eu sou grato de coração a você, a todo o time da Royal, que fizeram parte dessa mudança, e eu tenho obrigação de transformar as pessoas à minha volta. Top, cara. Muito legal. Muito obrigado. Obrigado de coração. Muito obrigado. E conte sempre comigo aí para tudo, compartilhar as suas dores, para a gente chorar junto, mas para a gente rir junto, celebrar junto. A tua vitória é a minha vitória, como eu sei que a minha também é a sua. Então, vamos junto nessa caminhada. Um forte abraço ao Ciro, que me apresentou o França, né? E que ele também tem uma história aí, que durante essa jornada nós vamos conversar um pouquinho com o Ciro também. Então, obrigado demais, tá? Valeu, espero sucesso para sua vida, para o seu filho, para sua família, para seus amigos, as pessoas que estão também sendo impactados com o compartilhar do conhecimento que você recebeu de graça, e de graça você também está dando, e de graça nós vamos compartilhar esse conhecimento aqui, tanto eu quanto todo o time que vai estar junto comigo aqui, nós vamos compartilhar algo de muito valor que talvez faça todo sentido na sua vida. Por que eu faço isso de graça? Porque eu recebi também de graça. Gratidão. Cara, que conversa maravilhosa com o França. Obrigado, França, por compartilhar com a gente essa transformação tão grande, que esse pequeno encontro que a gente teve aí fez todo sentido de mudança de destino para você. E cara, isso é um prazer tão grande que eu sinto que como é que eu vou vender curso? Como é que eu vou falar? Cara, não tem como ganhar dinheiro. Eu sinto prazer demais em poder compartilhar aquilo que fez resultado, sucesso na minha vida, compartilhar com alguém. Então, França, obrigado por essa amizade, obrigado pelo seu depoimento aqui. E assim, mas quem é esse cara que está falando que vai me ajudar a gerar riqueza? Quem é esse cara que vai me ensinar a criar novas fontes de recursos financeiros? Eu não tive a oportunidade que muitas pessoas têm de nascer num lar rico, num lar, sei lá, tenha recurso financeiro, condições de ter uma estabilidade. Eu nasci realmente num lugar de muita escassez em Santa Catarina, numa periferia de Florianópolis. A minha mãe conseguiu colocar na mesa o alimento através do seu trabalho, seu empenho, através de faxinas que ela fazia. E o meu pai, uma pessoa que no final da sua vida ele chegou a ser morador de rua durante muitos anos, morou na rua, porque é uma pessoa totalmente sem estrutura também. Então eles não me deram nada daquilo que qualquer pessoa que quer ter sucesso na vida espera receber. Eu então não tenho culpa de ter nascido num lar extremamente pobre, sem recursos, sem estrutura educacional. Eu me lembro que menos de 7 anos, 8 anos, eu estava indo para a escola e perguntava para minha mãe por que eu não podia estudar na escola que era de educação particular, que os filhos dos patrões dela estudavam. Ela dizia, não dá para você estudar lá. Mas por que elas estudam nesse colégio tão bom ali, que todo mundo fala que dali se formam os engenheiros, os não sei o que aí, por que eu não posso estudar lá? Porque você nasceu em outro lugar, nossa condição é outra. E eu me lembro que muito cedo, com 7 anos de idade, eu já saía na rua para vender picolé, mal sabia fazer conta, mas sabia sonhar. Isso foi uma coisa assim que desde sempre, eu olhava pro meu irmão e dizia, cara, um dia nós vamos sair dessa condição. Eu ainda não sei como. Falando, é difícil, cara. Então aí, desculpa aí. Cara, eu falava pro meu irmão, e aí, nós vamos sair dessa vida. Como? Ele dizia, cara, é impossível. Ele dizia,
Eu me lembro que o meu irmão Daniel ele dizia: é impossível, cara. Infelizmente, nós nascemos no lugar errado. E, cara, eu fui trabalhar muito cedo. Com 12 anos eu entrei numa indústria. E eu me lembro, desde sempre, cara, cada salário que eu pegava e eu entregava na mão da minha mãe para ajudar a pagar água e luz. Então, só eu sei o que foi passar aquilo. Cada um de nós tem uma história, né? E chegar aqui foi uma história muito difícil. Então, eu me lembro que com 14, 15 anos, eu já assumi um cargo de responsabilidade dentro da empresa. Porque eu estava realmente comprometido em mudar de vida. Eu não tinha opção. Ou fazia aquilo, ou ia ser sempre aquilo. Então, quando eu te falo que a dor que só você e eu passamos, a gente vai nos tornar força, é isso. A minha história, com 14 anos, cara, 14 anos, que é uma criança, trabalhava dentro de uma indústria com carteira assinada. Quando eu comecei, eu não tinha nada. Eu ia a pé para o trabalho para economizar o vale-refeição e o vale-transporte. Então, cara, como é que eu fazia dinheiro? O vale-transporte eu vendia, o vale-refeição eu vendia. E daí como é que eu almoçava? Eu ia lá no café da manhã, na hora do café da manhã na empresa, eu guardava 2 pãozinhos para a hora do almoço. Esperava todo mundo sair, ia lá, tomava um café. Todo mundo, quando estava chegando na empresa, estava tudo limpo, ninguém tinha visto. Fiz isso por anos para poder ter um pouquinho mais de dinheiro, para guardar aquele dinheiro, ou para ajudar minha mãe a alimentar os outros 3 filhos, ou para pagar água, luz. E, cara, eu estudava à noite, trabalhava de manhã, trabalhava durante o dia, né? Mas não me envergonhei por isso, não me envergonho por isso, eu não tenho culpa de ter nascido lá. Agora, eu queria mudar. Eu abri a minha primeira empresa com 18 anos. Fui traído, cara, diversas vezes. Mas diversas vezes, pessoas comiam na mesa, sabe? E até que eu entendi como é que funcionava esse jogo. Depois de quebrar, falir em 2011, quando eu estive mais próximo do Salatiel, que hoje é um grande parceiro, as coisas começaram a fazer mais sentido. Eu comecei a encontrar uma tribo, comecei a encontrar pessoas que estavam buscando o mesmo caminho que eu. Então, eu falar da minha história é algo que é realmente muito forte, porque só eu sei a dor que eu passei, só eu sei a dificuldade que é começar do zero. Com 18 anos eu comprei meu primeiro carro, sabe? Pô, mas era para mim, era uma nave espacial, era um Passat 77 TS, sem fundo, sem para-brisa, sem para-brisa traseiro. Cara, a hora que o meu sogro viu, ele disse: que isso, cara? Você tá louco? Que carro é esse? E, sabe, todo um sonho que eu tinha de não viver o que meus pais viviam, eu não sabia o que eu queria. Eu sabia o que eu não queria. Eu não queria ter aquela vida de escassez. E, de repente, a minha esposa fica grávida, cara. Assim, cara, e agora? Na verdade, era noiva na época. 18 anos, cara. Assim, e agora? Tudo que eu planejei pra minha vida, cara, agora vem uma pessoa aí nascendo, tá repetindo o ciclo. O que minha mãe, que teve 4 filhos na adolescência, agora tá repetindo isso. Não, cara. E agora como é que faz? Vinha uma criança que era a responsabilidade total, então eu e minha esposa casamos e comecei a empreender. Com 18 anos eu abri minha empresa. Trabalhava em 2 lugares, durante o dia num lugar e durante a noite no outro, e ralando, amigo. Ralando para chegar num destino diferente daquele que era o destino. Foi o destino da minha mãe e do meu pai. Eu honro a minha mãe, que ela conseguiu trabalhar todos esses anos e alimentar a família. Nós nunca passamos fome, nunca faltou calçado, nunca faltou nada. Muito a gente ganhava, muito meu irmão ia buscar na padaria, que meus tios davam comida ou davam pão. Cara, mas isso foi uma fase da vida. No momento que eu entendi que aquilo não serve mais, nunca, eu pensava comigo, nunca eu vou deixar meus filhos passar por isso. Nunca eles vão experimentar isso. Eu me lembro que meu pai ficou doente, e eu fui buscar ele estava lá no norte da ilha de Florianópolis. Alguém ligou assim: ó, você precisa vir buscar o seu pai. E ele estava no chão jogado, ele morava na rua. E quando eu cheguei com meu filho lá, e o Matheus: o que é isso, pai? E eu já estava de carro novo. Isso faz uns 8, 10 anos. E o Matheus: o que é isso, pai? Assim, esse eu vou. Esse foi o destino que ele quis.
Cara, eu tentei mudar a vida do meu pai durante todo o meu percurso. Todo o meu percurso eu tentei mudar a vida do meu pai, eu não consegui. Então, hoje eu tenho um senso de propósito tão grande de poder ajudar as pessoas, como eu tentei ajudar meu pai. Então, quando meu filho viu meu pai morando na rua, assim, é porque ele escolheu essa vida. Eu tentei de todas as maneiras mudar aquilo e não consegui. Então, isso é realmente algo que foi uma luta muito grande, porque eu sabia que dava para ter mais, eu sabia que dava para prosperar mais do que ele prosperou. Viver uma vida com dignidade, uma vida com abundância. Eu sei que ele chegou àquela situação, é porque ele tentou tanto na vida e deu tão errado que ele desistiu. Só que eu não precisei desistir. Esse não teria que ser o meu destino. Então eu disse, nunca os meus filhos vão ter a escassez que eu passei na minha adolescência ou na minha infância. Eles vão estudar nos melhores colégios. Eles vão ter oportunidades que eu não tive. E é por isso que eu trabalhei tanto, por isso que eu ralei tanto. E eu sei que em 2011, para cá, as coisas mudaram. Depois eu comecei a andar com outras pessoas que tinham, cara, o mesmo centro de propósito que eu, o mesmo destino que eu. E daí as coisas começaram a acontecer de forma mais simples. O horizonte, né? Eu me lembro que eu encontrei o Gustavo em São Paulo, a gente se conheceu, a Jordana, e daí começou a entrar as pessoas no time. E de repente a gente tinha, nós estamos indo para um lugar, nós temos uma tribo, temos pessoas que estão andando junto com a gente, pessoas que têm o mesmo senso de destino. E as coisas começaram a fazer mais sentido. Então andar sozinho é muito difícil, começar a descobrir tudo sozinho é muito difícil. Mas quando você está andando junto com pessoas que fazem de você uma pessoa para chorar e para rir junto, para compartilhar. Sabe, eu me lembro que eu entrei numa imersão tão grande, depois de 2011, sobre educação financeira, sobre o conhecimento, sobre o quanto isso é importante, porque eu não sabia lá atrás que isso era tão importante. Então por isso foi tão difícil, que talvez meu pai nunca soube disso, que se desenvolver como ser humano na parte educacional, na parte financeira, dar importância para isso é tão fundamental para que você chegue a um destino que você quer. Então, o empreendedorismo entrou na minha vida assim como uma solução para mudar a escassez. Então, eu não tive a oportunidade que muitas pessoas tiveram de estudar, de ser juiz, mas, cara, o empreendedorismo entrou como uma solução única. Então, por isso eu vivo com tanta força e acredito que o empreendedorismo, ele muda, né? Ele pode transformar o destino de uma família, de uma pessoa. Quando eu olho o Elon Musk, cara, o cara está planejando ir para Marte. Eu não acho que é loucura, porque ele está sonhando algo que ninguém sonhou. E eu um dia sonhei algo que ninguém sonhou, de ver uma prosperidade, uma abundância tão grande que você não entrar no supermercado e não se preocupar com o preço, ou não precisar saber quanto tempo é o banho. Então existem coisas que têm um valor tão grande que o dinheiro não paga. O dinheiro é só uma ferramenta que você utiliza para alcançar o destino que você quer. Então, a ferramenta, dinheiro, na verdade, não é o alvo, não é o objetivo, nunca foi. No momento que eu entendi isso, as coisas mudaram. Então, hoje o que nós tentamos ensinar e mostrar é para as pessoas pensarem. Existe uma forma de você chegar à abundância se você gerar fontes de riqueza, se você gerar fontes de recurso. Você não vai encontrar uma pessoa na face da Terra que seja bem-sucedida, que tenha uma única fonte de recurso. Muitas coisas deram errado durante o caminho, elas foram sendo corrigidas. Pessoas que, no meio do caminho, abandonaram por nada, eram para elas ter abandonado mesmo. Pessoas que deixaram, não acreditaram, tudo certo. Hoje existe uma tribo que eu me identifico e que com certeza você talvez se identifique com elas. Perguntas hoje que para mim eram muito difíceis de ser respondidas, talvez nesse evento sejam respondidas para você e façam todo sentido. Então, depois de muitas viagens para a China, cara, Estados Unidos, e entender o que era o empreendedorismo, eu comecei a entender que existe um norte para a gente ir, um lugar para a gente chegar, um lugar que pode realmente ter abundância e grande abundância. E é isso que a gente quer compartilhar. Então, eu queria que o Gustavo começasse a falar um pouquinho sobre algumas experiências que a gente tem e teve no mercado disruptivo. As pessoas perguntam, o que é isso aí? Existe vida fora do mercado financeiro tradicional e uma vida muito grande.
E o Gustavo vai começar a falar de algumas empresas, alguns negócios que tiveram resultados assim assustadores, e durante esse evento você vai entender como que você faz parte disso e como que você pode aplicar na sua vida algo simples, mas que vai trazer um resultado tão grande. Para mim foi um grande prazer conhecer o Gustavo há alguns anos atrás e fazer sentido tudo o que a gente tinha de sonhos e tem de sonhos convergerem. Ouvir o Gustavo crescer, né? Realmente, mesmo ele sendo um engenheiro, largar a engenharia, né? Largar tudo aquilo que, para um senso de propósito, mas nós vamos mudar a vida das pessoas. Né? A gente começou a Escola da Riqueza e a gente viu testemunhos. O Gustavo teve um testemunho de um cara esses dias que falou: se eu pudesse estar aí te abraçando, eu estaria te abraçando agora, porque a minha vida foi mudada com uma conversa que nós tivemos, um momento que nós tivemos. Então eu quero convidar o Gustavo para compartilhar um pouquinho sobre o que é esse mercado disruptivo, essa evolução de ganho que muitas empresas estão tendo fora do mercado financeiro tradicional. Então ele vai compartilhar, porque histórias como essa que eu acabei de contar, talvez você vai conhecer muito por aí, talvez você se identifique com elas, mas alguns pontos dessa história, elas são fundamentais para que você entenda que o caminho para o sucesso não é só mar de rosas, não é só coisa simples. Você sabe a história que você está trilhando. Então, quando você entende que a imersão no conhecimento do assunto que você está buscando é tão importante, você começa a dar mais valor para aquilo, você começa a entrar nesse assunto. Então, tudo que nós vamos falar aqui é para gerar conhecimento, gerar valor para que você possa aplicar isso na sua vida, nos seus negócios e faça realmente uma imersão. Eu só para concluir, eu me lembro que eu cheguei ao ponto de não ter dinheiro para nada. Me pedi dinheiro emprestado para um amigo meu, me manda lá para a China, cara, eu quero aprender sobre empreendedorismo. E eu me lembro que o Manuel, um grande amigo de São Paulo, me emprestou um cartão e ele assim: vai, eu estou te comprando a passagem, você vai para a China para fazer a imersão e entender como é que o empreendedorismo realmente funciona, sabe? Então isso foi muito fundamental, muito importante para que hoje eu possa compartilhar com as pessoas. Agora, em 2019, eu tive um AVC. E nesse AVC, cara, eu comecei a entender que o meu sucesso não poderia parar só em mim. Esse AVC, ele simplesmente fez eu rever. Quando eu parei lá no hospital, já estava com uma vida de sucesso, já estava com a minha vida estabilizada, já via meus filhos muito bem. E agora, vai ficar isso só para mim, cara? Eu não vou compartilhar isso com alguém? Então você entenda. Eu não te prometi não vender curso, porque na verdade eu quero ver mudança de vida nas pessoas, quero compartilhar o que fez resultado na minha vida. Então, depois desse AVC em 2019, algumas coisas mudaram, o sentido mudou. A gente quer criar realmente uma tribo de pessoas que tem senso de propósito comum, uma comunidade, pessoas que precisam, estão buscando por aquilo. Mas como que eu vou ficar só para mim com aquilo que eu consegui resolver? Depois, com essa imersão, como que eu vou ficar só para mim o conhecimento que deu o resultado que eu busquei a minha vida inteira, que desde a minha infância vem buscado? Então é isso que eu estou tentando compartilhar e as pessoas vão compartilhar aqui sobre como que você alcança o seu destino. Né? Então, depois que houve tipo assim, a vida veio e deu cara, você vai ficar com isso aí só para você? Eu comecei a sentir a necessidade de compartilhar, onde a gente começou a Escola da Riqueza, e algumas pessoas foram extremamente impactadas. Inclusive, no próximo ano, nós vamos estar trazendo mais pessoas para essa Escola da Riqueza, para mudar, mostrar como é que você faz passo a passo. Né? E então, hoje a gente tem muitos alunos, muitas pessoas que andam com a gente, que foram transformados através de algumas lives, como o França falou. E tudo começou depois de um susto que eu tive na vida, que eu achei, cara, nada valeu a pena. Trabalhei pra caramba, ralei, beleza, dei uma estabilidade para minha família, para meus filhos, mas quantas pessoas à minha volta que precisam e estão buscando por esse conhecimento? Então é isso que essa história que eu te contei agora aqui é viva, porque eu sei todas as dores que eu passei, assim como você sabe as dores que você passou. Então, entrando um pouquinho naquilo que a gente quer ensinar, existem empresas que têm resultados gigantes e um grande amigo, né, o Gustavo, vai começar a compartilhar como que essas empresas fazem, o que é um mercado disruptivo, como que eles conseguem alcançar grande resultado de forma tão rápida. Gustavo, tem como falar para nós como é que a Stone e outras empresas fizeram aí
e tiveram esse resultado tão grande? Só uma alegria ter aqui junto comigo o Gustavo. A gente é parceiro aí e a gente se conheceu em 2019, lá em São Paulo. Cara, e no mesmo momento que a gente se conheceu, parece que a gente encontrou duas pessoas com o mesmo destino. E essas coisas assim foram muito fortes, né? Talvez para ele seja uma surpresa agora de saber que ele é parceiro de um cara que começou vendendo picolé, começou com essa história muito louca aí, mas acredite que o destino nos une, não o nosso passado, né? O Gustavo tem uma história muito forte também, mas aonde a gente está indo, né? A gente, quando se encontrou, cara, a gente pode mudar a vida de muita gente. Vamos começar a Escola da Riqueza, vamos começar umas lives, vamos ensinar as pessoas educação financeira. Gustavo, eu acredito de verdade que criar riqueza é saber fazer gestão do que você tem. Sabe, poder saber diversificar. Tem pessoas que estão há 10, 20 anos na Bolsa, pessoas que devem ter ações ainda da Telebrás, coisa que acham que eu invisto na Bolsa, mas cadê o resultado? Então, o resultado vem de saber gerenciar, fazer essa gestão de forma acertada. E hoje nós descobrimos que existe vida. Há muitos anos, né? Na verdade, não de agora. Quando você vê aquele Shark Tank, que tem lá aquelas 4, 5 pessoas ali, eles estão procurando oportunidades no mercado financeiro? Não. Mercado disruptivo. Ali é mercado disruptivo. Projetos promissores. São negócios, então. Lembra do França? O França, ele tinha uma fonte de recurso, ele descobriu que existiam outras, né? Que existem outras formas de fazer a diversificação daquilo que ele está buscando, que é o resultado. Então, eu queria que o Gustavo falasse um pouquinho para nós, como eu falei da Stone, e como que começou esse mercado disruptivo no Brasil? A gente sabe que é através do Open Bank em 2002, mas como que evoluiu isso aí? Na verdade, a gente sabe que a gente tem dois viés de investimento hoje, que são distintos. Eles têm conceitos e aplicações e ambientes regulatórios societários diferentes. O mercado de capitais ele tem os órgãos que fazem todo o processo de regulamentação e fiscalização em todo o ambiente, e o mercado de negócios também não é diferente, só que ele tem uma flexibilidade, um processo que é um pouco diferente aos investimentos que são mais comuns para a vida das pessoas que estão mais acostumadas com o mercado de capitais. Então, os investimentos, quando começou o Open Bank em 2002, através do processo de transformação digital, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional criaram o Circular 4015, através dessa circular, que inclusive vocês podem aí consultar ela de forma gratuita na internet, vem contando todo o processo, os conceitos e as fases que é o sistema Open Bank. Hoje, atualmente no Brasil, a gente está na terceira fase, mas, por exemplo, Estados Unidos, Europa e outros, Ásia e Oceania, eles já estão muito mais avançados na questão desse processo de transformação digital, principalmente a China. A gente sabe que a China hoje é um polo de tecnologia top no mundo hoje. Então o Open Bank ele veio em 2002, veio com um processo de amadurecimento e foi trazendo algumas abrangências no meio do processo, no meio do caminho, trazendo desintermediação e desbancarização no processo de investimentos. Em 2012 foi lançada a primeira lei das IPs, Instituição de Pagamento. Aí a gente teve o Nubank, que foi a primeira fintech do Brasil, a primeira fintech brasileira. O que o processo de transformação digital trouxe para o mercado financeiro? Porque a gente sabe que o processo de transformação digital ele influenciou até o comportamento da nossa sociedade, a forma nossa de consumir, ele influenciou o nosso comportamento e o mercado financeiro ele não seria diferente. Então, a transformação digital ela melhorou e pegou alguns enfoques que impulsionaram os investimentos e a inovação e o empreendedorismo no mercado financeiro, que é a experiência do cliente, a praticidade e o baixo custo. Então, através desse processo, a gente possibilitou, nós temos condições de fazermos investimentos em negócios, em empresas. Nós sabemos que as empresas elas têm um ciclo de vida útil, que inicia desde a parte de conceituação da empresa, que é a ideia, a ideação, a startup, e até ela dar tração, nesse processo, ela se torna uma média empresa e tem a abertura de IPO. Então, todas as empresas, quando ela tem aumento de receita, aumento de infraestrutura, ela automaticamente faz a abertura de IPO na bolsa, ela abre o capital dela na bolsa de valores para ela continuar o crescimento dela de forma exponencial. Então a Royal ela resolveu pegar e preencher essa lacuna, porque essas empresas, desde a fase de conceito até a atração e antes do processo de abertura de IPO, elas podem receber aporte financeiro, só que elas recebem aporte financeiro
através de um ambiente societário e jurídico diferente do mercado de capitais. Então a Royal ela atuou especificadamente nesse mercado, nesse cenário, e ela desenvolve, de acordo com o nicho de mercado, de acordo com o planejamento estratégico, com o business plan, ela faz um estudo completo e abrangente através de um comitê de políticas internas. Esse comitê de políticas internas, ele determina qual vai ser o ambiente societário, jurídico da empresa, para que a empresa possa dar tração, para que a empresa possa ser preparada para receber aporte e recurso financeiro para investimentos. Porque eu nunca ouvi isso do gerente de banco. O gerente de banco ele é um vendedor como qualquer outro, ele tem que bater meta, então... Então, já viu que o gerente de banco ele só mostra para investir no tesouro, investir nas letras, investir nisso, naquilo, coisas... ou E conta a historinha do FGC, né, que nem todos conhecem qual é a verdadeira história do FGC. Não leiam, as pessoas, elas, em vez de buscar informação, às vezes elas acreditam no próprio gerente do banco. E é a pior... Não é pior, né? Mas é a última pessoa que deveria acreditar. Porque todos nós sabemos que o banco ele faz um resultado muito grande, mas ele faz um resultado com o dinheiro de quem? Do seu próprio recurso. Dos próprios clientes. E eles passam isso para o cliente de maneira nenhuma. No momento que faz lá a aplicação automática, sai da sua conta corrente, na verdade só tem um número lá, e está usando seu dinheiro para emprestar a 14% no cartão de crédito ou para investir na bolsa, para fazer outras situações. Se você fazer um saque acima de 10 mil reais, você tem que fazer um agendamento, porque o banco está pegando seu dinheiro e está girando ele no mercado. Então, o seu dinheiro está girando, o banco está ganhando e você está, feliz, vendo o banco ficar rico. Então, a nossa ideia é dizer assim, nós vamos fazer a mesma coisa que o banco. Só que nós vamos ensinar as pessoas a ganharem dinheiro, vamos ensinar onde é que elas vão. E esse é o verdadeiro propósito. Quando eu falo que o banco não tem interesse, para ter ideia, eu tive uma conversa com o pai da Jordana. A Jordana é uma das nossas sócias na Royal, e eu tinha uma curiosidade de saber qual era o coração dele ao saber que a filha estava saindo de uma agência, né, da gerência de uma agência de um grande banco, para assumir um papel de protagonista numa empresa como a nossa, num negócio como a nossa, que quer trazer uma acessibilidade fora do mercado financeiro para as pessoas. E eu perguntei, seu Eustáquio, o que você achou? Como é que foi a sua decisão? O que passou na sua cabeça dessa decisão dela, melhor dizendo? Ele assim, eu fiquei feliz. Eu disse, como assim feliz, cara? Porque eu estava lá no banco um dia e antes de eu ser atendido, o gerente estava atendendo uma pessoa, uma senhora já, e ele pegou e empurrou na minha frente para ela um consignado para ela pagar 3% ao mês. Eu disse, Marcos, tu acredita que ela não precisava do dinheiro? Ela disse que não precisava. Não, mas está aí, fica aí, porque ele precisava bater uma meta. E essa meta, ele falou para ela assim, faz o seguinte, você não precisa de dinheiro, deixa na poupança. Ele pensou, meu Deus, será que a minha filha está fazendo isso? Assim, eu tenho certeza, a Jordana, ele falou para mim isso, tenho certeza, a Jordana não vai aguentar ter que bater uma meta, mas fazer um tipo de coisa desse, que é absurdo. E quando ela veio, quando ela falou para mim que tinha saído assim, graças a Deus, cara, porque isso é caráter, né? De não empurrar qualquer produto, de qualquer coisa, só para bater uma meta, só para... Então, a solução que a gente está apresentando, as soluções que a gente trouxe para que as pessoas possam fazer, são coisas simples, que dá para você fazer hoje mesmo, né? Então, como a gente falou da Estônia, o que a Estônia deu de resultado? Para quem começou junto com eles? Para quem investiu na Estônia, ela deu um resultado de 390 vezes o capital investido. Nubank? Nubank 210, a Pets 268 vezes o capital investido. Qual ação da Bolsa deu 10% desse valor? Hoje a gente sabe que o mercado de capitais existe uma volatilidade muito grande, principalmente pelo cenário que a gente tem vivido aí pós-pandemia e durante o processo da pandemia também. Então, eu acredito que hoje não seja tão viável hoje ter a única opção de se investir hoje no mercado de capitais. Gustavo, se você abrir o Instagram da Exame, tem uma reportagem ali dizendo que o mês de novembro, o melhor investimento do Brasil foi a poupança, melhor do que a Bolsa de Valores, mas só que a poupança perdeu para a inflação. Então, se você acha que isso é o destino para você... Ou seja, a pessoa tem o capital depreciado e às vezes ela não tem esse conhecimento de fazer esse cálculo, né? Porque ela acha que a poupança, meu dinheiro está rendendo, mas ela não vê que ela tem que abater do IPCA, do valor da inflação. O valor da inflação comeu o resultado da poupança e muito ainda, e sendo que a poupança foi melhor, entre aspas, investimento, poupança não é investimento e nunca foi. Talvez, muitos anos atrás, pode ter sido. Hoje, é simplesmente onde você põe o seu dinheiro. Então, é para guardar, nada mais do que isso. Nem a inflação está ganhando. Então, quando a gente fala que existe formas de você fazer dinheiro, exemplo, o mercado imobiliário.
Existem muitas formas de você ganhar dinheiro com o mercado imobiliário. Eu pego um exemplo das empresas lá em Gramado e outras lá no Nordeste, que a gente acabou de vir de lá e viu isso acontecer. O que eles fizeram? Eles construíram hotéis, resorts, e eles não botaram simplesmente para alugar. Eles venderam em cotas fracionadas. Então eles fizeram até 2.000% de resultado. Eu pego o exemplo de um lá em Gramado que fez 387%. Como? Eles construíram, junto com algumas pessoas, um resort e disseram, ó, nós vamos construir isso aqui e nós vamos vender por X. Esse X foi 387% do valor que eles queriam. Então as pessoas que entraram ali quase quadruplicaram o dinheiro, construindo um resort. Então em Gramado hoje há uma explosão. Gramado no Rio Grande do Sul eu acho que é o segundo destino turístico do Brasil, cidade linda, maravilhosa. Eles conseguiram fazer muito dinheiro com solidez, com o mercado financeiro. Como que eles fizeram lá? Eles construíram esse imóvel e eles dividiram em diversas cotas e venderam essas cotas em multipropriedade. Poxa, cara, que sacada genial! Daí eu fui no Nordeste, a mesma coisa, e a minha irmã falou, eu comprei uma cota que valia 45 mil, hoje está valendo 125 em menos de um ano. Até o cotista, até o cara que comprou a cota está feliz da vida. Mas agora imagina aquele que investiu junto com a empresa lá em Gramado e ajudou a construir, que fez 4 vezes o seu dinheiro em menos de um ano. Nunca ele teria feito isso no mercado financeiro, Gustavo. As inovações, elas atingem todos os mercados. O mercado imobiliário, que inclusive é uma das frentes da Royal, né, que a gente vai falar um pouco mais detalhadamente posteriormente, a gente tem várias situações que a gente pode impulsionar e alavancar o retorno do investimento. Então, eu penso da Cacau Show, né? O menino da Cacau Show, que ele estava trabalhando dentro de casa, vendo o pai e a mãe ali, vendendo os seus doces. Talvez, se o pai e a mãe tivessem investido naquele menino desde o começo, na ideia do negócio dele, né, participado daquilo ali, a empresa teria explodido muito mais cedo. Né? Existem diversos casos no Brasil de que quando as pessoas entenderam que elas podiam botar o dinheiro delas para trabalhar para elas, para dar um resultado, as coisas mudaram completamente. Então, nós estamos trazendo a informação de que existe vida, que você pode fazer muito dinheiro através de outros mercados que não seja o mercado financeiro tradicional. É isso, Gustavo? Verdade, com certeza. Até o mercado do sistema financeiro, a própria Banco Central, ela desenvolveu e criou uma plataforma que chama Sandbox. Dentro dessa plataforma, o próprio Banco Central ele testa todas as suas inovações e todas as possibilidades e projetos que podem trazer baixo custo, uma segurança maior, uma velocidade maior no sistema financeiro nacional. Ou seja, acredito que essas inovações elas atingem todos os aspectos de todos os mercados, imobiliário, mercado de tecnologia, e o que a Royal faz é aproveitar todo esse processo disruptivo, né, que é investimento em ativos reais, como é conhecido, que são lastreados na economia real, para poder alavancar negócios e empresas, indiretamente apoiando também a alavancagem da economia do país, que também a gente sabe que foi bastante afetada com a pandemia. Então, Gustavo, assim, amanhã eu sei que tu vai trazer assuntos assim para mudar a vida das pessoas, né? Eu sei disso, eu estou na expectativa, eu sei que é algo assim realmente poderoso. Nós vamos conversar amanhã e explicar como que se faz isso passo a passo, né? Um caminhar simples de se fazer. Então, espero que a expectativa de você que está junto com a gente seja grande para o dia de amanhã, porque realmente nós vamos mostrar alguns caminhos de que você pode fazer dentro da sua casa dinheiro, de forma simples, né, Gustavo? Entender algumas coisas, né? Alguns princípios que você tem que trabalhar sobre isso. Então, tem como fazer dinheiro fora do mercado financeiro? Não, com certeza. Via mercado de negócio, mercado disruptivo, investimento na economia. Igual ao mercado financeiro ou mais? Eu acredito que, pelo menos particularmente, na minha opinião, eu acredito que seja mais. Hoje eu migrei todos os investimentos meus hoje em bolsa de valores, tudo para negócio, porque eu acredito no potencial do negócio. Porque o risco, você não evita o risco. Quando você tem conhecimento e informação, você aprende a gerenciar o risco. Então a pessoa tem que buscar informação e conhecimento. Quando ela entende o que ela está fazendo, quando ela tem conhecimento, sabe fazer, aí não tem limite mais. A pessoa ela pode atingir outros resultados. E eu acredito que esse conteúdo que a Royal está disponibilizando também, ele é um conteúdo totalmente inovador, é um conteúdo realmente que vem trazer a informação e também ensinar como fazer, a fórmula, porque se a gente pegar todos os treinamentos, todos os cursos hoje de educação financeira, eles estão bem repetitivos e a gente quer trazer as pessoas para um próximo nível. Porque hoje, se a gente pegar
os principais cursos, os players do mercado aí que ensinam educação financeira, a gente sabe que a educação financeira ela é o primeiro passo, ela é importante, mas as pessoas elas querem aprender como fazer. Então a questão da gente ajudar as pessoas a gerar riqueza dentro de casa, de ter o controle total do resultado dela, vai passar uma segurança e uma credibilidade muito maior, não só para a Royal, mas para a pessoa também. Ela vai ter uma segurança maior, ela vai conseguir quebrar paradigmas na vida dela que às vezes ela não consegue com medo de situações ilícitas que a gente já viu muitas vezes no mercado aí. Gustavo, obrigado aí por essas informações e eu sei que amanhã tu vai trazer um conteúdo aí que vai mudar a vida de muita gente. Então, desde já, amanhã nós vamos falar para onde é que está indo o mercado mundial, né? Essa nova forma de enxergar o mercado financeiro mundial. E eu acredito que o poder dos novos ricos aí que estão aparecendo a cada dia, as NFTs, os contratos DeFi, são algo que daqui a alguns dias vai estar em tudo que nós estivermos trabalhando. Então, nós vamos falar muito sobre isso e eu queria convidar você para participar da nossa comunidade do Facebook, fazer seu comentário aqui embaixo, tanto eu quanto o Gustavo, a Jordana, ou o time, alguém, mas principalmente nós vamos estar respondendo cada pergunta, cada comentário. Aqui é um ambiente para nós conversarmos sobre esses negócios disruptivos, sobre o processo, como funciona esse tipo de negócio. Também temos a comunidade do WhatsApp, a comunidade do Telegram, onde nós vamos estar informando sobre cada treinamento, sobre cada passo dessa semana, desses vídeos que nós estamos fazendo gratuitos. Então não perca essa oportunidade, esses vídeos não vão ficar sempre no ar, eles vão ficar somente essa semana. Semana que vem eles não vão estar mais no ar. É um conteúdo nosso que nós estamos dando gratuitamente, então aproveite. Se você conhece pessoas que faz sentido, peça para elas entrar lá no site vempraroyal.com.br, se cadastrar e participar desse evento com a gente. Não custa nada você abençoar a vida de alguém, de repente alguma coisa que fez sentido para você, vai fazer sentido para ela e vai mudar a história dela lá também. Então, quero te convidar para estar junto conosco nesses mais 3 dias aí que nós vamos estar, até quinta-feira, onde a gente vai estar finalizando esse assunto sobre geração de riqueza. Lembrando que amanhã o Gustavo vai ensinar, vai mostrar como é que você pode fazer dinheiro dentro da sua casa, de forma simples, de forma que você possa realmente aplicar na sua própria vida, no seu próprio negócio, na sua própria casa aí. Valeu? Mais uma vez, Gustavão, obrigado. Obrigado a você que esteve junto com a gente nessa aula. E a gente se vê amanhã, nesse mesmo horário, 20 horas, terça-feira. E eu vou estar te esperando junto com o Gustavo e toda a turma aqui da Royal. Valeu!